Olá, estamos aqui para mais um vídeo hoje sobre filosofia, sobre a gênese da filosofia, e hoje nós vamos falar sobre o primeiro filósofo, que foi o Tales de Mileto. Nós estamos falando sobre a escola jônica dos pré-socráticos, e Tales de Mileto ele foi o primeiro filósofo. Não apenas da Grécia, mas principalmente ali entre os pré-socráticos. Ele, além de filósofo, ele foi político e também foi cientista. E, enquanto cientista, ele conseguiu prever um eclipse solar. E conta-se até uma anedota do próprio Sócrates que, de tanto Tales andar olhando para cima, por ser um investigador dos astros, ele certa vez caiu em um buraco. E piadas à parte, né, sobre a pessoa de Tales, mas ele foi o primeiro filósofo, vamos dizer assim. Foi ele quem começou a investigar a física. Logo, todas as escolas posteriores vão tentar ser uma refutação ao pensamento de Tales. E grande parte desse pensamento se deu por causa de uma viagem que ele fez ao Egito. E quando ele foi ao Egito, ele observou as cheias do rio Nilo e ele entendeu como aquelas cheias elas proporcionavam fertilidade. Se proporcionava fertilidade, proporcionava vida. Então ele observando ali a água, ele entende que deveria haver um princípio para gerir a natureza. E o princípio que ele vai constatar vai ser a água. A princípio, na verdade, o que ele constata é o caráter úmido das coisas. Logo, a gente não deve entender a arqué proposta por Tales como sendo a água que nós bebemos ou usamos para regar as coisas. Essas são apenas manifestações da água, mas a água, no seu efeito mais, no seu sentido total, ela seria aquilo que regia a física. E como nós já vimos, para que algo seja esse princípio, para que algo seja esta arqué, ela precisa não apenas dar início às coisas. Ela deve ser aquilo que sustenta as coisas. Todas as coisas elas devem se comportar como esta arqué, e também sem esta arqué as coisas devem morrer. Aquilo que leva ao fim da vida deve ser justamente a ausência desta arqué, deste princípio. E é isso que Tales ele constata observando a água. Sem a água, nada fica vivo e as coisas morrem. A gente pode até observar o fato de Tales, por estar no Egito e acompanhar o processo da mumificação, Tales ele percebe ali, observando o corpo sendo mumificado, que uma das primeiras coisas que saía do corpo em putrefação era a água. Logo, Tales entende que a água seria este princípio para reger a terra, a reger a física. Ok? Tales ele se aprofunda mais nessa questão. Como nós já falamos também, não é uma consequência da filosofia o ateísmo. E naquele tempo, a mitologia ela ainda não tinha sido de todo extirpada do meio do grego. Na verdade, a mitologia vai demorar bastante para ocupar esse lugar na mente, no intelecto do povo. Havia um mito chamado Rio-Oceano, mito do Rio-Oceano, na qual defendia que o mundo ele era cercado por água. E isso era um fato amparado até mesmo pelas cartografias e pela ciência daquele tempo. O mundo ele é coberto por água. A maior parte do nosso planeta é água.
Então, esses fatores mostravam que a mitologia ela não era de todo desaproveitada pelos filósofos pré-socráticos. E Tales ele ainda cria em divindades. Acontece que ele, ao observar por uma via racional como a água ela regia a physis na sua concepção, ele entende que a água é divina e não mais os deuses do Olimpo. Tales então se esquece de Zeus, de Poseidon, de Atena, esquece de todos esses deuses. E quando ele passa a pensar na divindade, ele pensa na água. E a água, ela vai ser, nesse sentido, então, aquilo que gere tudo. E ela vai ser divina. E justamente pela sua configuração de arqué, possibilitar que ela não apenas crie o mundo, que ela não apenas gere o mundo, mas que também todas as coisas pertencentes à physis, elas possuem também essa água. E essa água é divina, logo todas as coisas na physis estão cheias de água, estão cheias de deuses, nas palavras do Tales. Então, para Tales, todas as coisas, tudo que é matéria é viva e tem deuses. As palavras do Tales de Mileto, todas as coisas estão cheias de deuses. Tá certo? Essa é a primeira concepção de arqué que nós temos, proposta pelo filósofo Tales de Mileto.